E aí, meus lindos, mais uma aula de cinética química. Hoje sobre fatores que influenciam na velocidade das reações. Mas para nós falar sobre esses fatores, vamos lembrar das condições para a reação ocorrer, que nós chamávamos de teoria das colisões. Uma reação somente ocorre se tivermos três fatores. Quais são? Tem que haver afinidade química dos reagentes, os reagentes precisam ter colisões ordenadas e ainda os reagentes têm que ter um mínimo de energia para poder reagir. Então não podemos esquecer disto, tá? Então a gente pode fazer algumas coisas para favorecer a reação ocorrer mais facilmente. Aqui no quadro nós temos alguns desses fatores. Primeiro fator, o estado físico do reagente, sólido, líquido e gasoso. Lembra que os reagentes precisam de um mínimo de energia para reagir? Então, é bom que esse reagente tenha bastante energia para que a reação ocorra mais rapidamente. Mas se o reagente estiver no estado sólido, se danou. Porque o estado sólido é o estado de menor energia. Consequentemente, se o reagente está no estado sólido, a reação é mais lenta. Se comparado ao mesmo reagente no estado líquido. O melhor de tudo é que este reagente encontre-se no estado gasoso. Porque no estado gasoso, ele vai ter mais energia. E tendo mais energia, a reação ocorre mais rapidamente. Não podemos esquecer que existe uma barreira que impede os reagentes de reagir. Lembra o nome da barreira? Energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais demorado é para a reação acontecer. Por isso, a importância do reagente ter bastante energia. Então, o mesmo reagente no estado gasoso dá a reação mais rápida do que no estado líquido. E o reagente no estado líquido dá reações mais rápidas do que se ele estivesse no estado sólido. Vejamos uma reação em que envolve iodo. Iodo existe sobre dois estados físicos. O iodo normalmente é sólido, mas o iodo é uma daquelas substâncias que sublima, passa de sólido direto para o estado gasoso. Portanto, a gente não tem iodo no estado líquido, na temperatura ambiente. Ou ele é sólido, ou ele é gasoso. Pois bem, se eu fizer essa reação com iodo sólido, a reação vai ser mais lenta. Se eu fizer a mesma reação com iodo no estado gasoso, a reação vai ser o quê? Mais rápida. O que eu posso fazer para aumentar a velocidade da reação? Eu posso mexer na temperatura. Como assim? Bom, se eu aumentar a temperatura, o que eu estou fornecendo? Calor. Se eu estou fornecendo calor para o reagente vai atingir a energia de ativação mais facilmente e a reação ocorre mais rapidamente. Mas como que isto funciona na prática? Quando eu aumento a temperatura, os reagentes ganham energia e se movimentam mais. Então a gente diz que aumenta a energia cinética. As moléculas dos reagentes se movimentam mais. Ao se movimentar mais, aumenta o número de colisões. Lembra que tem que haver colisões para a reação acontecer? Então, melhor ainda se essas colisões forem com energia. Então, aumenta as colisões, aumenta a velocidade. Maior temperatura, os reagentes entram em movimento, aumentando a energia cinética.
aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade. Povo, uma coisa importante. A temperatura sempre vai aumentar a velocidade, independente da reação ser endotérmica ou exotérmica. Sempre que aumentar a temperatura, vai aumentar a velocidade. Observação. A regra de Van Hoff, pessoal. Olha o que diz esta regra. Quando nós aumentamos em 10 graus Celsius a temperatura da reação, olha o que acontece com a velocidade, dobra. Sempre que aumentamos 10 graus Celsius, a velocidade dobra. Olha o nosso exemplo aqui. Numa temperatura T, a velocidade é V. Se eu pegar essa temperatura e aumentar 10 graus, a velocidade dobra. Se eu pegar a temperatura e aumentar 20 graus, o que acontece com a velocidade? Quadruplica. Por quê? Quando tu aumenta 10, dobra. Aumenta mais 10, dobrou de novo. Então, quadruplicou. Ó, a temperatura T mais 30 graus Celsius. O que aconteceu com a velocidade? Ficou 8 vezes o que era. Porque cada vez que tu aumenta 10 graus, a velocidade vai o quê? Dobrando. E se eu aumentasse 40 graus, como é que ia ficar a velocidade? 16 vezes o que era, tá? Moçada, existem outras maneiras aqui também de a gente fornecer energia para os reagentes e a reação ocorrer mais rapidamente, como a luz e a eletricidade. Então, várias reações em presença de luz ocorrem mais rapidamente porque os reagentes ganham energia para reagir. Um exemplo disto, moçada, é a reação de fotossíntese. Lembra que ela tem duas fases, a fase clara e a fase escura. Lá na fotossíntese, na fase clara, obrigatoriamente precisamos de luz para que a fotossíntese ocorra, tá? E no caso da eletricidade, lembra que existem várias reações que ocorrem através de uma eletrólise, né? Então a reação ocorre através da eletricidade. Tipo a água, né? A água na eletrólise se transforma em gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Então não esqueça, a luz e a eletricidade também são fatores que fornecem energia para os reagentes e também acabam acelerando as reações. Vou falar contigo agora a respeito de concentração, tá? Se eu aumento a concentração, eu estou aumentando a quantidade. Quanto maior a quantidade do reagente, mais fácil vai ser de haver colisões. E quanto mais colisões, mais rapidamente a reação vai o quê? Ocorrer. Lembra da nossa aula anterior? Nós falamos da lei da ação das massas de Guberg-Vage, que é a lei da equação da velocidade, que a gente usa para calcular a velocidade instantânea da reação. Ó, a velocidade é diretamente proporcional à concentração molar em mol por litro de quem? Do reagente, onde o coeficiente da reação é elevado ao expoente. Como que a gente chama esse expoente aqui? De ordem, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem aí, tá? Então, o que tu tá vendo na fórmula da equação da velocidade? Que tu tem a concentração, ó, tá certo? Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Maior concentração, maior a velocidade. Outro detalhe, quanto maior for a ordem,
maior será a velocidade. Ao quadrado, ao triplo, na quarta, tá certo? Maior concentração, maior velocidade. Lembre que quando uma reação ocorre em etapas, qual é a etapa que vai determinar aqui a nossa velocidade? A etapa lenta, né? Reação ocorre em etapas, a etapa lenta determina a velocidade. Lembra, moçada, que quando a ordem é igual ao coeficiente das equações, a reação é chamada de elementar, e quando a ordem não coincide com os coeficientes, é porque eu tenho uma reação que ocorre em etapas. E da onde que saiu, gurizada, esse expoente aqui diferente da equação? Da etapa lenta. Quero lembrar vocês uma coisa importante. Essa constante aqui, o valor dela só pode ser modificado pela temperatura, tá? A constante só pode ter o valor modificado pela temperatura. Agora, moçada, vamos falar só um minutinho antes de falar sobre pressão. Povo, falei de concentração é para reagentes gasosos e aquosos. Quer dizer que não vale para sólidos. Se o cara for sólido, ele nem sequer vai entrar aqui na equação da velocidade, tá? Agora sim, pressão. Para que a pressão atue, é obrigatório nós ter um reagente gasoso. Se a tua reação não tem um gás antes da seta, a pressão não atua. Tem que ter pelo menos um reagente gasoso para a pressão poder atuar. Eu aumento a pressão. O que a pressão faz? A pressão começa a comprimir o gás. Ao comprimir o gás, vai diminuir o volume. As moléculas gasosas ficam mais próximas. Ao ficarem mais próximas, aumenta o número de colisões. E aumentando o número de colisões, aumenta a velocidade. Último item da nossa aulinha aqui, superfície de contato. Qual é o estado físico, pessoal, que tem superfície? O estado sólido, tá? Daí, moçada, quanto maior a superfície, maior o número de colisões e, consequentemente, maior a velocidade. Ó, quanto maior a superfície, mais fácil é de colidir. Mais fácil de colidir, reação ocorre mais facilmente. O que eu posso fazer para aumentar a concentração de um sólido? Não. Concentração não. Para aumentar a superfície. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso dividir ele. Toda vez que eu divido o sólido, o que eu estou fazendo? Aumentando a superfície. Então não esqueça disto, pessoal, tá? O que eu faço para aumentar a superfície de um sólido e aumentar a velocidade da reação? Divido ele, tá? Então, olha bem, pessoal, o aumento da superfície, tá? Inteiro tem menor superfície do que em pedaços. Pedaços tem menor superfície do que ele em pó. Em pó é a mesma coisa que moído, triturado, pulverizado. E o que eu ainda posso fazer para aumentar a superfície? É pegar esse pó e dissolver, gurizada, num líquido, em pequena quantidade. Ter uma solução concentrada. O efeito é o que, gurizada? Mais rápido. Lembre, se eu estou com dor de cabeça, eu posso comprar o comprimido ou eu posso comprar o remédio lá numa solução. O efeito vai ser mais rápido do comprimido se eu tomar o remédio em solução do que tomar o comprimido
inteiro. Tá certo? Então, olha aqui, pessoal. Nesta ordem, aumenta a superfície e aumenta o que? A velocidade da reação.